Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. 2 dos 18 torcedores do Atlético suspeitos de espancar um torcedor do Cruzeiro após o clássico ainda estão presos. O temporal que caiu em BH na madrugada de hoje provocou muitos estragos. Em Montes Claros, no norte do estado, a chuva derrubou esta árvore e a família que estava dentro do carro, precisou da ajuda dos bombeiros para sair. O drama de uma cadela abandonada na estrada com seus filhotes dentro de um saco viraliza na internet. E nossa equipe faz o flagrante de um descarte irregular de lixo perto do anel rodoviário. Pesquisa revela que 6,5 milhões de mineiros não acessam a internet e a principal explicação nem é a falta de sinal. Governador de São Paulo e presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, disse hoje em BH que ainda espera a decisão do senador Antônio Anastasia para compor a chapa das próximas eleições. O Hospital Eduardo de Menezes vive um esforço de guerra para dar conta do surto de febre amarela, segundo o diretor técnico. Cruzeiro fica com a vitória no clássico contra o Atlético. Você já reparou nas quaresmeiras que estão enfeitando a cidade? As chuvas intensas dos últimos dias aceleraram o desabrochar das flores. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. 2 dos 18 torcedores do Atlético suspeitos de espancar um torcedor do Cruzeiro após o clássico realizado nesse domingo permanecem presos. A briga aconteceu no bairro Prado, região oeste da capital. E quem tem as informações direto da nossa redação é a repórter Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. A confusão aconteceu na Avenida Amazonas, esquina com Rua Curadars, no Prado. O torcedor do Cruzeiro, ele foi agredido a pauladas, socos e chutes. Chegou a cair desacordado. A gente vai acompanhar já a chegada da polícia, que tenta interromper ali aquela situação e detém um dos agressores. Logo depois disso, a polícia encontrou 2 veículos ocupados por torcedores do Atlético e lá eles flagraram pedaços de pau e também ferro, além de rojões deflagrados. A investigação segue para tentar identificar os agressores da vítima, viu, Inácia? Né, Luciana? Muito. A vítima, ela passou por uma cirurgia e segue internada, tem 30 anos o rapaz. Certinho. Eu vou pedir para você continuar com a gente conectada aí na redação, que daqui a pouco eu te chamo de novo, tá bom? Combinado. E durante a madrugada, um forte temporal atingiu Belo Horizonte e provocou estragos nas ruas e transbordamento de córregos. Casas foram inundadas na região norte da capital. E na região leste, em menos de 1h30, choveu, o que era esperado para 8 dias. Na região oeste, o muro da Academia de Polícia no Prado desabou e atingiu um veículo. A principal ocorrência provocada pela chuva desta madrugada foi a queda deste muro da Academia da Polícia Militar, no bairro Prado, região oeste de Belo Horizonte. Prejuízo para o Dionísio, que tinha estacionado o carro justamente no local. A minha nora disse que ouviu, mas não imaginou que fosse o meu carro que estivesse aqui, né? Ela pensou que fosse uma batida de carro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Técnicos da Defesa Civil, agentes da BH Trans e militares atuam na retirada do muro. Foi acionada a Defesa Civil para fazer a avaliação do risco, né? O bombeiro já compareceu e também a BH Trans para fazer esse desvio, né? No bairro Jaraguá, na Pampulha, a queda de uma árvore de grande porte fechou completamente a rua Coronel Pedro Dutra. A rede elétrica foi atingida. Já no bairro Cidade Jardim, parte de uma árvore caiu sobre o ponto de ônibus. Nos 2 casos, ninguém ficou ferido. Mesmo com os problemas causados pelas chuvas das últimas semanas, houve redução do número de ocorrências relacionadas a quedas de árvores aqui em Belo Horizonte. Segundo o balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, foram pouco mais de 1.400 registros entre janeiro e fevereiro deste ano, contra mais de 1.800 no mesmo período do ano passado, uma redução de 20%. E ainda não se sabe se foi a chuva que causou a queda de boa parte do teto de uma capela durante um velório. Os pedaços do teto caíram sobre um corpo que estava sendo velado no local, lá em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce. Isso aconteceu nesse domingo. 2 idosos ficaram feridos e foram encaminhados para a UPA do bairro.
Chuva também no norte de Minas, em Montes Claros. O Corpo de Bombeiros atendeu 44 solicitações nesse domingo por causa de temporais. E a gente volta a conversar com a repórter Luciana Viana, que tem os detalhes. Diga aí, Luciana. Pois é, Inácia, foram ao menos 23 quedas de árvores e uma delas caiu sobre um veículo onde estava uma família. Até um bebê estava lá dentro. Com a queda, a fiação elétrica também atingiu o veículo e a energia elétrica teve que ser desligada para que o resgate fosse feito. Em outras ruas, em vários bairros da cidade, a energia elétrica também teve que ser interrompida, Inácia, para evitar o risco de eletrocução. Apesar de todo esse susto e dessa chuva forte em Montes Claros ontem, ninguém ficou ferido. Tá certo, gente. E a Luciana também traz informações para nós de duas pessoas que morreram e uma outra que teria ficado ferida durante um tiroteio em um baile funk no Conjunto Santa Maria, próximo ali à Avenida Rajagabalha, na região centro-sul de Belo Horizonte, pertinho aqui da TV, inclusive. O que motivou, Luciana, essa troca de tiros aí e essas mortes? Pois é, Inácia, a polícia ainda está ouvindo testemunhas e investiga o caso para saber o que de fato causou aí essa tragédia, né? 2 mortes, várias pessoas ali no local. Essas 2 pessoas que morreram foram atingidas ali e morreram ali mesmo, não resistiram aos ferimentos. Uma de 25 anos e um adolescente de 17. Um outro adolescente chegou a ser levado para o hospital e passa bem. A gente aguarda então as investigações para saber a motivação e a identificação do suspeito que chegou lá atirando a esmo e fugiu, viu, Inácia? Ok, Luciana, obrigada pelas informações e daqui a pouco você traz política pra gente, ok? Combinado. E o vídeo de uma cadela amarrada a um saco com seus filhotes recém-nascidos viraliza na internet com mais de 5 milhões de visualizações. A cadela estava largada na estrada da cidade de Lagoa da Prata, aqui em Minas, no centro-oeste. Um ativista que havia recebido a denúncia dos maus tratos vai ao local e resgata a família. A mãe e os filhotes foram levados para uma clínica veterinária. Após os exames, foi diagnosticado um tumor maligno na cadela que precisará passar por sessões de quimioterapia e os filhotes serão colocados para adoção. A gente olha para o lado e sempre tem alguém ali mexendo na internet pelo celular, né? Mas apesar de ser um aparelho cada dia mais presente na vida das pessoas, 6,5 milhões delas ainda não têm acesso à internet aqui em Minas. O levantamento do IBGE mostrou que os principais motivos para a não utilização da web são aí a falta, aliás, de domínio da tecnologia. De acordo com a pesquisa, dos 18 milhões de mineiros acima dos 10 anos, 35,5% não acessam a internet. Os motivos seriam a falta de domínio da tecnologia, falta de interesse e até o custo. Os mais idosos são os que engrossam este percentual. A pesquisa também dividiu os entrevistados por faixa etária. Nesta comparação, a diferença fica ainda maior. Enquanto 89,9% dos jovens de 20 a 24 anos dizem usar a internet com frequência, apenas 21,4% dos idosos com 60 anos ou mais dizem estar conectados. A própria questão social, o contexto até mesmo de cultura, qual que tem sido o conhecimento que às vezes o idoso tem com relação a esse acesso, qual que é a segurança que ela tem desse contato. Nós temos tendência a nos afastar daquilo que não dominamos. E o idoso, por já ter muita experiência, já conhecer muitas coisas, aquilo, gente, isso aí é um bicho de 7 cabeças, então ele vai resistir um pouquinho. Dona Dência reflete bem os números da pesquisa. Com 82 anos, ela conta que passa o dia tricotando, fazendo orações, afazeres de casa e outras tantas tarefas que não tem tempo para a internet. O velho celular já ajuda bastante, mas a aposentada confessa que gostaria de aprender mais. Eu gosto muito de saber de notícias, saber das coisas, ver moda na internet, ver os figurinos, as coisas. Eu gosto muito de ver. Tem vontade de aprender a mexer? De aprender a mexer. Mas eu falo assim, a gente tem outras coisas de primeira necessidade para fazer. Aí eu vou falar, não vou mexer com isso, não. Na outra ponta estão as crianças, que cada vez mais cedo estão se conectando à internet. Para esta psicóloga, os meninos precisam mesmo ter contato com a web, mas os pais precisam impor algumas regras. Criança com 2 anos de idade, até 2, nem pensar. Dos 3 até os 5, os pais podem deixar a criança usar no máximo 1 hora por dia.
sempre com monitoramento. Ela tem que estar perto, vendo o que está fazendo, vendo que tipo de desenho, vendo o que ela está assistindo. Até os 9, 10 anos de idade, os pais podem aumentar essa carga horária de tempo, sempre aumentando de 2 em 2 horas. Então, mas sempre com esse acompanhamento. Acima dos 13, a criança pode ficar acima das 3 horas, porém, tem que pensar o seguinte, tem que estar vendo isso porque não existe juízo crítico. Na casa de Daniele é assim. Os 2 filhos são antenados, gostam de se comunicar pela rede e de brincar em jogos online. Mas tudo com limite e sob os olhares atentos da mãe. Entro nos celulares deles, eles sabem disso. Existe regra para horário, de manhã, por exemplo, que é o horário que eles estudam para ir para a escola à tarde. Não se mexe no celular, a regra básica é mantenha a senha informada para os pais. Internet com acompanhamento e disciplina, assim fica perfeito, né? O governador de São Paulo e presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, participou hoje de mais uma edição do Conexão Empresarial, evento promovido pela VB Comunicação. Segundo Alckmin, os 2 maiores problemas do país são o desemprego e a segurança pública. O governador de São Paulo e presidente nacional do PSDB falou dos cenários econômico e político do Brasil para empresários mineiros e autoridades políticas e defendeu as reformas política, previdenciária e tributária como um conjunto de ações positivas para o país. Em 4º lugar nas pesquisas eleitorais para o cargo de presidente da República, Alckmin, que vem de família mineira, destacou pontos prioritários para o crescimento do Brasil. Primeiro, crescimento, é emprego e renda. Depois, segurança pública, que é hoje uma pauta do Oiapoque ao Chuí. Alckmin fez críticas à questão fiscal brasileira. Não é possível o Brasil ter déficit primário. Ele gasta 120 bilhões a mais do que arrecada sem pagar a dívida. Alckmin disse ser favorável à intervenção federal no Rio de Janeiro e afirmou que a segurança pública é uma pauta nacional, uma vez que o Brasil hoje, segundo ele, não é mais somente rota de passagem, é o maior consumidor de crack e cocaína do mundo. Quanto a Minas Gerais, Geraldo Alckmin fez elogios ao ex-governador Antônio Anastasia, também do PSDB, e indicou o nome dele para o Palácio da Liberdade. Mas o atual senador disse que não pretende concorrer ao cargo. Eu já manifestei outras vezes que não é minha pretensão concorrer às eleições desse ano, tendo em vista que estou no meio do mandato do Senado e também porque acredito que os grandes temas mineiros hoje se resolvem na esfera federal. E sobre um plano B, a possibilidade de ser vice para a presidência da República, tanto Anastasia quanto Alckmin disseram ser cedo para definir a chapa tucana. A Prefeitura de Barbacena, no Campo das Vertentes, confirmou hoje a morte de um homem de 35 anos com suspeita de febre amarela. A vítima era natural de Barroso e morreu em Belo Horizonte no final de semana. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, 28 pessoas morreram por febre amarela na Zona da Mata e Campo das Vertentes. Em todo o estado já são 96 mortes. Um novo balanço deve ser divulgado amanhã. O hospital que concentra os atendimentos aos pacientes de febre amarela em Belo Horizonte é o Eduardo de Menezes. Na última sexta-feira, a direção acionou o plano de situação de catástrofes. Pacientes que estavam lá tratando de outras doenças foram liberados para sobrar mais espaço para novos pacientes com febre amarela. E hoje a Rádio Band News FM conversou com o diretor técnico do Eduardo de Menezes, o Dario Ramalho, que fez um relato preocupante sobre os desafios que o surto de febre amarela está provocando aqui em BH. A gente está acostumado a trabalhar com paciente com doença grave, como HIV, por exemplo. Mas febre amarela é a coisa mais perto de ebola que a gente já viu. É uma coisa muito dramática. A letalidade é muito alta, o paciente chega conversando, um dia depois ele está morto, gasta muita laboratório, é um esforço de guerra mesmo. Nós entramos em contato com a FHEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que ainda não se pronunciou. E depois do intervalo, você vai ver os melhores momentos do clássico entre Atlético e Cruzeiro. Estamos de volta com o futebol. O domingo foi de clássico no Independência. O Atlético recebeu o Cruzeiro no Horto, mas foi o convidado que saiu feliz pela vitória por 1-0. O Atlético recebeu o rival Cruzeiro em casa e quase abriu o placar nessa cobrança de falta de Otero, que Fábio teve que usar os pés para defender. Raniel entrou como titular na Raposa no lugar de Fred, que está machucado, e assustou nessa jogada individual. Agora a falta foi a favor do Cruzeiro. Robinho bateu com capricho e a bola parou no travessão e na linha do gol.
Como em todo o clássico, ânimos acirrados. Cartão amarelo para Otero, do Atlético, e Edilson, do Cruzeiro. O segundo tempo começou com Ricardo Oliveira acertando a rede, mas do lado de fora. Do outro lado, Raniel fez tudo certinho, recebeu o passe de Rafinha e tocou na saída de Vitor para fazer 1-0 Cruzeiro. Quando o Galo teve a chance mais clara de gol, Fábio se agigantou na frente de Eric e evitou o empate. O time celeste ainda perdeu Edilson expulso após receber o segundo cartão amarelo. O Atlético fez pressão e acertou a trave nessa cabeçada do zagueiro Léo Silva, mas ficou nisso no primeiro clássico do ano. Cruzeiro 1, Galo 0. Com a vitória, o Cruzeiro garantiu o primeiro lugar da classificação geral com 2 rodadas de antecedência e 13 pontos acima do rival Atlético. A partir de agora, a Raposa ganha o direito de decidir sempre em casa e a partir da semifinal joga por 2 resultados iguais. Os números mostram 18 chutes a 8, né? A gente teve um número maior de finalizações, então é claro que a sequência de trabalho, tempo de trabalho é que vai conseguir maior entrosamento, maior combinação, velocidade nas ações, porque também sabe que tem um outro time que se prepara bem, que está bem treinado e que, né, tem a postura dele defensiva ali, que defende a frente da área de qualquer maneira. Por si só, né, a vitória no Clássico, ela dá os méritos da... Eu diria que ela premia a melhor campanha da fase classificatória do Campeonato Mineiro. Mas o clássico do final de semana não terminou com apito final, não. A diretoria do Atlético protocolou hoje na Federação Mineira de Futebol denúncias contra a arbitragem, contra o técnico Mano Menezes e contra o zagueiro Léo. E quem traz as informações é o repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Nunca termina, né, quando o juiz apita. O clássico sempre vai mais um pouquinho. E o Atlético faz 2 questionamentos que eu acho que são os principais. O primeiro em relação ao zagueiro Léo, né? Ele acabou ali se enroscando, digamos assim, com o atacante Ricardo Oliveira. Então, as imagens mostram o mesmo movimento do Léo. O Atlético está questionando isso. O jogador não teve nenhuma punição na partida. E o outro, que eu considero o mais importante, é com relação ao técnico Mano Menezes, que teria feito alguns gestos e tudo, dizendo que a arbitragem estaria contra o Cruzeiro e o Atlético quer uma punição para ele também. E aí, em relação ao árbitro, algumas faltas que o Atlético acha que foram invertidas, questões que, na minha opinião, não são tão importantes quanto essas outras 2. Mas seja qual for a decisão da justiça, isso não mudaria em nada o resultado do jogo, né? Com certeza não. O que a gente pode ver é se tem alguma punição para o trio de arbitragem. Ok, gente. O América também jogou nesse domingo em casa e venceu o Democrata de Governador Valadares por 2-1. André, o que você destaca na partida? Pois é, com certeza foi uma partida bem mais disputada do que a tabela sugeria, né? O Democrata estava muito mal na tabela, continua muito mal. O América fazendo uma campanha muito boa nesse Campeonato Mineiro, mas o jogo foi super apertado, né? Foi um jogo, uma vitória de 2-1 e mais uma vez o jovem atacante Ailon, que veio de empréstimo do Internacional, brilhando. Então ele acabou fazendo o gol da vitória e dando uma boa vantagem para o América na segunda colocação aí nessa primeira fase de Campeonato Mineiro. Tá certinho. Obrigada, viu, André? Eu que agradeço. Até a próxima. E também no fim de semana, o craque Neymar passou pela cirurgia no pé direito aqui na capital. E depois de passar aí pelo procedimento considerado um sucesso pela equipe médica que participou da cirurgia, o jogador deixou a cidade e seguiu para o Rio de Janeiro, onde fará aí a sua recuperação. Antes da saída de Neymar, a movimentação nas várias portarias do hospital era grande. Nesta, onde estava boa parte da imprensa, uma freira chamou a atenção. Irmã Maria Anselma, de 81 anos, queria entregar um livro que ela mesma escreveu para o atacante. Esse é o meu primeiro livro, mas eu tenho 20 e tantas obras. Então eu vou dá-lo como lembrança da visita que ele nos fez a Belo Horizonte, com a fé em Deus e Nossa Senhora, que nem que seja uma gretinha, eu empurro, mesmo que caia lá no... eles pegam. A cirurgia do craque do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira chamou a atenção de jornalistas do mundo todo. Paula é correspondente de uma TV espanhola. Além do pé, o assunto por lá já seria uma possível ida do atacante para o Real Madrid. Realmente as pessoas também têm muito interesse em tudo que acontece com o Neymar, porque ele já jogou no Barcelona e parece que daqui a pouquinho ele vai para o Real Madrid, né? Pelo menos os boatos estão muito fortes. Por volta das 10 da manhã, 2 carros deixaram o hospital. Um deles levava os familiares de Neymar e o outro, o médico francês Gerard Sayan,
enviado pelo PSG para acompanhar o atleta. O craque Neymar driblou mais uma vez os repórteres e saiu dessa vez lá de cima. Ele foi de helicóptero para o aeroporto da Pampulha, onde pegou o jatinho particular e seguiu para a casa dele, que fica em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Por lá, ele deve passar essas 2 primeiras semanas em repouso absoluto. Depois, segue com a fisioterapia feita pelos profissionais do Paris Saint-Germain. A expectativa é de que Neymar volte aos gramados de 2 meses e meio a 3 meses, ou seja, há apenas 20 dias antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Até lá, Paulo Henrique, um sósia do atacante que também fez campana na porta do hospital para ver o ídolo, vai torcer pela recuperação do atleta. Qual que é o recado que você tem aí para deixar para ele? Que ele se recupere, né, e saia bem na Copa do Mundo. Tomara que dê tempo de recuperar, né? Tomara, vai dar, se Deus quiser. Olha, gente, nós tentamos descobrir se a irmã Maria Anselma conseguiu entregar ou pelo menos encaminhar o livro ao Neymar, mas a assessoria do jogador não soube nos informar. A nova reitoria da UFMG vai assumir a direção da maior universidade pública de Minas no dia 21 de março. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira. Sandra Regina Goulart Almeida é formada em letras e pós-doutorada em literatura com formação nos Estados Unidos. A votação foi realizada em novembro. A chapa de Sandra Regina venceu com 65,67% dos votos. O vice-reitor eleito é Alessandro Fernandes Moreira, da Escola de Engenharia. E você vai ver a seguir, mais de 10 mil quaresmeiras colorem a capital de roxo. As chuvas anteciparam a floração das árvores. Lugar de lixo é na lixeira, todo mundo devia saber disso, mas tem gente que ignora e insiste em descartar lixo em local impróprio. Hoje nós fizemos um flagrante de descarte irresponsável e ilegal próximo ao anel rodoviário. Nosso cinegrafista Michael Stallone gravava imagens pela região quando viu este caminhão estacionar em local proibido e o motorista descer para descartar várias caixas. O motorista não gostou nada de ser flagrado e até brigou com o nosso cinegrafista. Nós entramos em contato com a empresa Agema, que aparece na carroceria do caminhão e também no uniforme do motorista, mas ainda não tivemos retorno. Dizem que a esperança é a última que morre, né? E que bom que é assim, na opinião do professor de física mais famoso do Brasil. Meus amigos, tenham esperança na vida, pois a esperança é a principal emoção em relação ao futuro. E a esperança, junto com o otimismo e as habilidades para manter bons relacionamentos, constitui a melhor prevenção contra o estresse e as enfermidades. A esperança, rapaz, nos dá resistência ao choque. Quando ocorre uma catástrofe natural ou um infortúnio pessoal, aqueles que acreditam firmemente que existe uma solução experimentam uma medida adicional de força para se recuperar das perdas materiais e do abatimento. Como explica o psiquiatra Viktor Frankl, os que sobreviveram aos campos de concentração nazista mantiveram a esperança da libertação até o fim, porque não aceitaram pensar que aquele era o fim de seus dias e se concentraram na esperança de serem libertados algum dia e voltar ao paraíso. E disse mais: posso me lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando a outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Então é isso, meu amigo, tenha fé na vida e faça acontecer. Falou legal? É isso aí, bye bye. Mais de 10 mil quaresmeiras roxas colorem a capital com a floração que é típica nesta época do ano. As flores da árvore desabrocham entre dezembro e março, mas as chuvas das últimas semanas fizeram com que elas aparecessem mais cedo. Mesmo com as chuvas fortes que caíram neste início de ano em Belo Horizonte, elas têm se mostrado bastante resistentes. As tibolchinas granulosas, popularmente conhecidas como quaresmeiras, por sempre florirem neste período, estão por toda a parte. Ela, além de servir para lançar mais oxigênio na atmosfera,
fornecer o conforto, né, para as pessoas andarem debaixo de áreas sombreadas, elas têm essa qualidade paisagística de florescer. E com essas florações temporárias, né, ao longo do ano, elas vão marcando o percurso do ano e marcando as ocasiões, como a quaresmeira bem marca a época da quaresma. Na correria do dia a dia, muita gente nem percebe, mas o roxo das flores acaba quebrando um pouco da imagem cinzenta dos prédios e dos carros. É bonito, muda um pouco, né? Aquela coisa de só trânsito. Eu acho maravilhoso, ainda mais que eu moro no alto ali, eu tenho uma visão panorâmica assim de tudo. Muda o clima, né? Muda tudo, sai daquela rotina de centro, cidade, Savassi. É muito bom, eu gosto. A quaresmeira é a quarta espécie mais comum pelas ruas e praças da capital mineira. Já são mais de 10.500 catalogadas pela prefeitura. E são as características desse tipo de árvore que a tornam mais popular no meio urbano. As quaresmeiras atingem no máximo 12 metros de altura e, por isso, são compatíveis com a rede elétrica. Outra vantagem são as copas de galhos mais curtos e a fácil manutenção das árvores. Conservação que depende de todos. A gente criou a cidade, que é um meio artificial, mas a gente não pode ver nesse meio artificial sem as árvores, porque a gente precisa delas, né? E a gente precisa cuidar delas, né? Então a gente precisa cuidar da manutenção dessa área permeável em volta das árvores, ter cuidado com as podas que se faz, evitar fazer muita interferência, ficar tirando flores das árvores. Isso atrapalha o próprio desenvolvimento das árvores. E agora eu reforço aquele convite, está acontecendo alguma coisa bacana ou preocupante aí perto de você? Informa pra gente no Band Zap, que é o 31 99 772 7663. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência nesse comecinho de semana. A gente continua ao longo da semana juntos. Até amanhã.